Oi pessoal, tudo bem? Então aqui Ricardo Cury, tá? Falando um pouco mais sobre o que eu faço, tá? E hoje eu vou falar um pouco sobre uma plataforma que eu uso muito para construção de sites, tá? Vou explicar por que ela é tão importante, tá? Que é o WordPress, tá? Então o WordPress tem duas maneiras de usar o WordPress, né? A gente pode usar o WordPress dentro de um sistema já pronto, como é o do próprio WordPress.com, que tu basicamente te cadastra lá e pode usar a plataforma, né? Só que aí tu tem algumas restrições dentro dessa estrutura do WordPress.com, que é o fato de tu não poder, por exemplo, instalar qualquer tema que tu queira ou qualquer plugin que tu queira. Todos esses temas eles têm que estar dentro do universo WordPress, né, que essencialmente precisa ser código livre e tal. E isso é bastante ruim, tá? Não porque o código livre seja ruim, mas é porque impede a utilização de alguns softwares que são shareware e que são, às vezes, software com licença, né, pagas, que são muito bons, né, principalmente quando a gente começa a falar sobre plugins e temas, né? Então existem plugins e temas que são muito bons, são excelentes, mas que são pagos e que a gente não pode usar ali dentro daquela estrutura do WordPress.com. Isso é uma pena, né? Porém, o WordPress ele é muito inteligente e ele disponibiliza então o código-fonte do WordPress para tu poder instalar numa hospedagem. Então tu pode contratar um servidor de hospedagem e a partir desse servidor tu pode então colocar o código lá e instalar o WordPress. E é aí que está a grande vantagem de usar o WordPress, né? Porque aí tu tem um controle absoluto sobre a tua plataforma de gerenciamento de conteúdo. Então, a melhor maneira de utilizar o WordPress é justamente essa. E o WordPress é, querendo ou não, né, a plataforma mais fácil de utilizar. Então, se tu comparar, por exemplo, o WordPress com outros sistemas de gerenciamento de conteúdo, como por exemplo o Joomla ou o, sei lá, tem vários sistemas de gerenciamento de conteúdo, tu vai constatar que a curva de aprendizado, o tempo que tu leva para aprender a gerenciar, a controlar um site de WordPress, vamos supor que tu faça um site para o teu cliente, o tempo que o teu cliente vai levar para aprender a controlar e gerenciar esse site é muito pequeno em comparação, por exemplo, a um Drupal, a um Joomla, né? Então, o WordPress ele tem essa facilidade, essa estrutura fácil de gerenciar, né? Ele é muito intuitivo, né, em termos de painel de administração, o que também facilita muito, né? Então ele é bem reto e direto em termos de gerenciamento, né? E ele tem uma estrutura que é muito interessante, que é ele tem o back-end e o front-end. Então o back-end é a parte da estrutura mesmo, onde tu gerencia toda a estrutura do site, gerencia o conteúdo, tem ali o editor de conteúdo, onde tu configura plugins, configura parte da estrutura do site, configura o tema, né, que é a parte frontal. E então a gente tem o front-end, que é a parte que o visitante, a pessoa que acessa o site, tem acesso. E essas duas partes, elas são completamente separadas uma da outra, no sentido que tu pode, por exemplo, estar com todo o teu site dentro do teu back-end, né? Teu back-end depende de banco de dados, então tem aquela estrutura do WordPress, e daí tu pode trocar o tema do teu site, botar outro front-end no teu site, e tu não vai perder praticamente nada, né? Em termos de conteúdo e em termos de endereçamento, de posição na internet, por causa que tu não perde a estruturação, né? Então o front-end ele não atrapalha, assim, pelo menos não amplamente, assim, a estrutura do site, né? Claro que existem alguns temas que utilizam ferramentas de gerenciamento de páginas estáticas, né? Que tem algumas ferramentas de editor,
ali que podem sofrer alguma alteração, mas o endereço, assim, a estrutura principal do site não se perde. Isso é muito interessante, né? Então, tu passa a ter essa possibilidade de evoluir o teu site, de modificar o teu site, assim, rapidamente, né? Bem mais rápido do que trabalhando, por exemplo, com Drupal ou Joomla, né? Ou outras plataformas, no geral. O fato de WordPress ser uma plataforma muito madura, muito utilizada pelo mundo inteiro, né? Existe estatística aí que sugere que entre os 100 mil maiores sites da internet, os mais acessados, mais de 68% deles estão utilizando essa plataforma, o WordPress, dessa forma que eu falei, hospedado dentro de um servidor próprio, onde então se administra tudo ali, né? Então, isso quer dizer, um percentual enorme, né, em comparação ao resto de todas as outras plataformas, né, que não representam praticamente nada dentro da internet, né. Então o WordPress tem essa quantidade grande de cases de sucesso, né, e que é muito importante a gente lembrar no momento de escolher uma plataforma. O que nós vamos usar? Vamos usar algo que funciona mesmo, né? Então o WordPress também tem algumas vantagens, tá? Com relação a como ele se comporta na internet, né? Então, além do sistema ser muito intuitivo, né, ter essa possibilidade de ter um design assim totalmente arrojado e personalizado, né, de forma fácil de implementar e que quando precisa alterar não atrapalha, não destrói, não perde a indexação e o conteúdo no geral. O WordPress ele se comunica muito bem com ferramentas externas, né, como por exemplo o Google, né? Então o WordPress ele tem uma estrutura, ele tem na verdade uma ferramenta que permite que tu organize a estrutura de endereçamento de links. Vamos supor, tu cria um post, tu quer que teu post tenha um título específico, que ele tenha palavras-chave específicas no endereço do teu post. Então o WordPress ele facilita muito isso, ele permite uma personalização muito grande nesse sentido, o que no final das contas ajuda tanto na navegação quanto na indexação com sistemas de busca, como é o caso do Google, do Bing, né? O Bing nem todo mundo usa, eu não uso muito o Bing não, né? Mas sites de busca em geral se favorecem dessa estrutura que o WordPress disponibiliza para poder indexar corretamente o site e indicar assim, para as pessoas o teu site, né? Caso ele seja pertinente à busca, tá? E tem uma coisa que é muito importante: o fato de ter tanta gente utilizando o WordPress, isso significa que então também tem uma comunidade muito grande de desenvolvedores para essa ferramenta, né? Então tem muita gente profissional assim de alta qualidade desenvolvendo soluções para o WordPress. Então as soluções que tu encontra no WordPress assim são vastas e são muito variadas. Tu pode construir praticamente qualquer coisa dentro dessa plataforma, né? Então, se tu quer construir um sistema de gerenciamento de conteúdo que tenha área restrita, que tenha acesso a conteúdo de multinível, diferente, uma pessoa pode acessar isso, outra aquele, tem essa opção. Se tu quer criar um sistema de aprendizado, um Learning Management System, né, um LMS, tu pode tranquilamente utilizar o WordPress para isso, né? Tu não precisa mais usar ferramentas que são bem mais difíceis de instalar e configurar, como em muitos casos universidades e faculdades implementam, né? Então, tu passa a ter um controle, e fora o visual muito mais bonito, né? Então, tu passa a ter, se tu quer um e-commerce, tu pode ter. Tu quer misturar tudo isso? Tu pode, né? Tu quer ter um fórum? Tu pode, né? Então, tu tem dentro do WordPress, com esses plugins e temas,
como integrar uma grande quantidade de opções, de ferramentas, né, que permitem e expandem a capacidade do WordPress de uma forma que outras ferramentas simplesmente não conseguem acompanhar, né? Então, existem muitos plugins, muitas ferramentas interessantes, né? E por causa da estrutura como o WordPress funciona, então ele permite assim, integração com várias ferramentas, né? Seja ferramentas de cobrança tipo PagSeguro, né? PayPal e assim por diante, né? Tem milhares agora de ferramentas na internet que oferecem cobrança, e as ferramentas de venda do WordPress permitem integração. Se tu quer integrar com redes sociais, né? O WordPress permite tanto integrar o conteúdo da rede social para dentro do site, quanto do site para a rede social, né? Então isso é muito interessante. Tudo isso através de plugins e ferramentas tu pode então ter uma ferramenta muito sólida, né? Notificações para o navegador, mandar e-mail para os teus assinantes. Então são diversas ferramentas que o WordPress disponibiliza e que estão disponíveis, que tu pode ou usar a versão gratuita, existem várias opções gratuitas, ou tu pode investir ali um pouquinho, porque geralmente tudo é barato nesse mundo do WordPress. Tu investe ali uns $60, $50, e tu tem uma baita de uma ferramenta que tu pode utilizar para gerar questionários incríveis, formulários, sabe? Ferramentas que realmente trazem profundidade na tua capacidade de gerenciamento de um website e a disponibilização de um site realmente diferenciado dentro do que tu precisa na tua comunicação. E o WordPress, ele é responsivo, né? A maioria dos temas hoje em dia dentro do WordPress são responsivos, eles são tableless, né? Então eles conseguem se adaptar a qualquer tipo de tela. E isso é muito legal também, porque se tu vai colocar um site na internet, tu tem que pensar que não é todo mundo que vai usar, por exemplo, um desktop, ou não é todo mundo que vai usar, por exemplo, um mobile para acessar. Então, o teu site ele tem que conseguir se adaptar para ser otimizado. Às vezes a pessoa está acessando pela TV o teu site, né? Então, a gente tem que pensar nisso, que quanto mais assim ele for responsivo no sentido de ampliar e diminuir em termos de tela, melhor, né? Então, em todos esses aspectos, o WordPress é uma ferramenta muito interessante, né? E quando a gente pensa assim em termos de portabilidade, né? Vamos pensar que a gente hospeda então nosso WordPress em um servidor, tá? Não estamos satisfeitos com o servidor, a gente pode simplesmente pegar o nosso WordPress e colocar em outro servidor, melhor. A gente pode colocar em uma estrutura expansiva, com cloud, que vai cada vez expandindo cada vez mais, né? Então a gente tem a capacidade com o WordPress de ter um controle grande sobre como gerenciar essa estrutura, né? Ao contrário, por exemplo, de plataformas como o Wix, né? Vamos pegar o Wix aí, que muita gente usa o Wix, a gente vê muita propaganda de Wix na internet. O Wix é uma estrutura que não permite isso, né? Não permite tu pegar o teu site pronto, tu vai lá, leva meses construindo o teu site, né? Tem anos ali de conteúdo de repente, e tu quer passar para outro servidor. Não estou mais contente com o Wix, quero mudar. Tu não vai conseguir fazer exportar aquele site e levar ele embora, né? Tu vai ter que literalmente construir do zero de novo. Tu pode até copiar o conteúdo, mas ele não vai vir pronto, né? E o WordPress sim, ele vem absolutamente pronto. Tu quer transportar para outro servidor, tu pode, né? Inclusive, se tu hospedar o teu site dentro de uma estrutura assim com cPanel, né, que é muito bom, é um dos sistemas mais utilizados de hospedagem no mundo, então tu facilita muito mais a tua exportação, porque cPanel dos servidores, né, depende do servidor, mas a grande maioria dos servidores tem a ferramenta, ou tu pode pedir para disponibilizarem para tu fazer o backup. Eles têm uma ferramenta de backup que é o backup da conta do cPanel, que permite então tu copiar a conta inteira e enviar para outro servidor e restaurar. E essa restauração é plena, né? Então tu não precisa nem te preocupar em copiar os arquivos, porque já vem tudo pronto.
vem a instalação inteira, vem os arquivos, bancos de dados, as pastas, todas as configurações das pastas de autorização de leitura e escrita das pastas, tudo prontinho dentro daquele backup. Então o WordPress é uma estrutura muito boa de trabalhar. Faz uma grande diferença tanto na velocidade de implementação, quanto no baixo custo da implementação, né? Quanto na quantidade de opções e ferramentas que tu acaba tendo à disposição para poder trabalhar, também quanto na capacidade de comunicação com outras ferramentas da internet, que isso é essencial, né? Tu não está sozinho na internet, o teu site não é uma ilha, ele precisa se conectar com várias ferramentas e interagir com elas, inclusive com outros sites de WordPress, né? Então existe uma grande quantidade de variedades de opções que são muito vantajosas para quem trabalha com WordPress. E é por isso, né, que eu estou sempre incentivando as pessoas a migrarem para o WordPress, né, principalmente se você está numa plataforma como, por exemplo, o Joomla, né, migra para o WordPress. Está no Wix, migra para o WordPress. Não tenho nada contra o Wix, né? É uma plataforma de entrada para a internet muito boa, mas no momento que tu quer assim expandir mesmo, tu vai precisar passar por uma plataforma que te dê mais autonomia. Então, acho que é isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar sobre o WordPress. O WordPress é uma plataforma que a gente usa muito e eu gosto muito dessa plataforma, recomendo muito. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao WordPress, vocês podem acessar o WP Tutorial, que é um dos sites onde eu estou publicando tutoriais de como efetivamente instalar e configurar um WordPress de várias maneiras, com várias ferramentas. E vocês podem entrar em contato comigo também direto, fazer perguntas, se vocês quiserem que eu trabalhe em algum projeto com WordPress com vocês. Também estou à disposição. Nós temos a nossa equipe aqui que também trabalha direto dentro dessa infra. Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostaram, já sabe como é que é. Curte, se inscreve no canal. Meu canal é muito pequenininho ainda, mas eu estou tentando publicar conteúdo continuamente, tá? Para facilitar, até porque é mais fácil para mim falar do que escrever, né? Eu acho que tem um resultado melhor vocês me verem falando, apesar de eu ser uma pessoa esquisita, vocês me verem falando do que só lerem, né? Eu acho que facilita mais a comunicação para todos nós. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.